Gente, essa dica é muito legal. Eu queria que você depois compartilhasse, que você falasse, que você divulgasse. Porque assim, todo mundo fala assim: vacina é uma coisa chata, porque vacina muda todo ano, eu tenho que decorar. Você não precisa decorar a vacina. A gente tem que entender. Tem muitos princípios que nunca vão mudar. Então a gente tem que saber aí o princípio da fisiologia, né? Da imunologia. Ai, eu adorava isso. Mas, gente, é o seguinte, tem coisa que nunca vai mudar. Então vamos para umas regras que nunca vão mudar em vacina. Vamos lá. A número 1. Gestante não pode tomar vacina viva. Ah, mas existe vacina viva? Existe vacina viva atenuada. Então, gestante não toma vacina viva atenuada. Se tiver necessidade para um bloqueio, vai ser avaliado epidemiologicamente e provavelmente a gente vai usar outras coisas como a imunoglobina e não a vacina, né? Que é o agente lá, o vírus vivo ou a bactéria viva, como é o caso também da BCG. Gestante não toma BCG, gestante não toma febre amarela, gestante não toma tríplice viral. Beleza? Primeira regra. Regra número 2. Quando eu dou aula de vacina, você que já me acompanhou sabe que eu divido as vacinas entre as vivas de um lado e atenuadas de outro numa tabelinha. As vivas, elas são melhores, então elas geralmente têm menos dose e elas não têm ajuda, porque elas sozinhas já produzem a imunidade celular e a imunidade humoral. Lembra disso? Não, né? Tem que estudar. E aí essa vacina viva, ela precisa geralmente de menos dose para gerar a soroconversão e a memória imunológica. As vacinas inativadas, elas precisam de ajuda e aparece o adjuvante. O principal adjuvante de vacina é o alumínio. Alumínio não pode ser congelado, ele deve ser feito bem profundo para poder não dar aí aquela coisinha, aquela alergia, aquela coceira ou aquela vermelhidão. Então vamos lá, vacinas inativadas precisam de adjuvante e quem usa adjuvante não pode ser feito vacina com adjuvante a não ser pela via intramuscular e não pode ser congelado. Então toda vacina inativada não pode ser congelada. A maioria das vacinas inativadas são bacterianas, então o que você tem que lembrar? Vacinas bacterianas não podem ser congeladas. Dica número 3, você pode botar a segunda regra numa regra geral, quer ver? Nenhuma vacina bacteriana pode ser congelada. Aí você fala, mas você já falou isso, mas só tem uma vacina bacteriana que ela não é inativada, que é a BCG. Quando você for decorar, quando você for estudar, quando você for fazer planilha, você tem que deixar a BCG separada. A BCG é uma vacina à parte. Ela é a única vacina bacteriana que ela é viva e ela é ID, intradérmica, então você tem que estudar ela toda separada. Mas nessa grande dica número 3, você pode botar na sua cabeça o seguinte: se a vacina protege contra uma doença bacteriana, ela não pode ser congelada e você vai acertar na sua prova. Dica número 4, as vacinas vivas, elas não precisam de ajuda e geralmente elas vêm em pó, na sua grande maioria elas são liofilizadas. Uma dica geral é que as vacinas vivas, elas podem ser congeladas e elas são subcutâneas. E aí, eu já vou dar uma dica extra, chuta que toda vacina tem a dose de 0,5. Tem a chance aí de 90% de acertar. Porque a única vacina que não tem dose de 0,5 é a hepatite B, plano B e adulto. E aí vai depender do fabricante, né? Se é acima de 15 anos ou 19 anos. E a BCG, que eu falei na dica 4, que você tem que fazer ela à parte. A BCG é intradérmica, é impossível fazer 0,5 por via intradérmica, é 0,1. Então, chuta que é 0,5. E que as vacinas vivas podem ser congeladas e são subcutâneas orais. No caso oral, é só a polio e a chatinha rotavírus. A dica número 5 é o seguinte: existem intervalos mínimos. Então, quando você tem uma mesma vacina e precisa aprazar, você vai usar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses da mesma vacina. Ou seja, você pode antecipar uma antitetânica, mas você só pode antecipar por 30 dias. No caso, por exemplo, de uma criança vir com uma rotavírus muito atrasada, você pode aprazar entre a primeira e a segunda dose, só tem que dar um intervalo de 30 dias. Às vezes a criança chegou lá, por exemplo, com 3 meses e 15 dias para tomar a primeira dose da rotavírus. Você vai fazer? Vai fazer com o prazo máximo. Mas você não pode, por exemplo, colocar a segunda dose para 4 meses, porque o intervalo seria de 15 dias. Então você tem que jogar pelo menos para 4 meses e 15 dias. Intervalo entre as doses da mesma vacina é de no mínimo 30 dias. E
intervalo de reforço é 6 meses após a última dose. Então, por exemplo, se você for fazer aí um reforço antitetânica, que aí você faz antitetânica penta, penta, penta e depois DPT, DPT, lembra? Então, esse reforço, que é a primeira com DPT, tem que ter um intervalo de pelo menos 6 meses para aquelas mãezinhas que chegam muito atrasadas no posto. É uma regra, nunca vai mudar. Intervalo mínimo de reforço, 6 meses da última dose. E a última, dica, acho que é número 6, não sei. E aí a última dica é a seguinte: vacina dada, vacina computada, não tem conversa. Se você não anotou no cartão, aí também você vacilou, porque a gente tem que ter o registro. Então, se você vai para algum local que precisa do registro, a gente, como profissional de vacina, não vai acreditar na boca, a gente tem que ver lá o registro da vacina. E vacina dada, vacina computada, no sentido de você nunca reiniciar um esquema, você completa esquema. Quem foi meu aluno sabe, eu falo pra vocês repetir essas dicas na aula, até vocês saírem com ela na cabeça. Então, a última dica é essa: vacina dada, vacina computada. E Luísa, vou fazer a retrospectiva, tá lá. Gestante não toma vacina viva, nenhuma vacina bacteriana pode ser congelada. As vacinas vivas podem ser congeladas, são subcutâneas ou oral. O mínimo de intervalo entre as doses 30 dias. O mínimo de intervalo entre o reforço 6 meses. E vacina dada, vacina computada. É isso. E, gente, não se esquece de se inscrever aqui, curtir aqui, ligar ali, sei lá, fazer o que tem que fazer e avisar pro pessoal que agora vai um monte aí de dicas para vocês. Fique ligado aqui no canal, compartilha, fala pros seus amigos aí, pros seus companheiros de trabalho, para ir lá e dar uma olhadinha nas dicas e também pros seus colegas concurseiros.